Você não está cansado porque faz demais. Está cansado porque o seu corpo nunca sai do estado de urgência. E o problema não é a agenda cheia. É o que acontece dentro de você enquanto corre de uma coisa para outra. A maioria das pessoas acredita que vive acelerada por necessidade, mas quase ninguém percebe quando a aceleração deixa de ser resposta e passa a ser padrão. Talvez o ponto mais desconfortável seja esse. Mesmo quando não há pressa real, o corpo continua agindo como se houvesse. Não porque você escolheu, mas porque aprendeu. E isso muda tudo. Existe uma ideia muito difundida de que desacelerar é luxo. Algo que só faz sentido quando a vida permite. Como se o ritmo fosse apenas uma consequência externa. Mas e se a aceleração não estivesse mais ligada ao que você faz, e sim ao modo como o seu sistema aprendeu a existir? Talvez o erro não esteja na quantidade de tarefas. Talvez esteja no estado interno a partir do qual você executa qualquer uma delas. Aqui você não está como aluno, está como observador do próprio funcionamento, porque antes de tentar mudar o ritmo, é preciso entender quem está acelerado em você. Existe algo simples e bem estabelecido sobre o corpo humano. Ele aprende por repetição, não por intenção. Isso não é opinião, é consenso. O que quase nunca é discutido é o efeito disso quando o estado repetido é a pressa. Quando o corpo repete urgência todos os dias, ele não interpreta isso como circunstância, ele interpreta como identidade funcional. Daqui a pouco isso vai reorganizar a forma como você entende cansaço, foco e irritação. Não porque eu vou te convencer de algo, mas porque você vai reconhecer um padrão que estava operando em silêncio. Ainda não é a explicação completa, mas é a base sem a qual nada do que vem depois faria sentido. Quando o corpo entra em estado de urgência com frequência suficiente, ele começa a antecipar o mundo como ameaça de atraso. Isso significa algo muito específico. O corpo passa a agir antes da situação exigir. Você responde rápido demais, decide rápido demais, interrompe pensamentos, conversas e até sensações físicas sem perceber. E isso não acontece porque você é ansioso. Acontece porque o seu sistema aprendeu que velocidade reduz risco. Aqui está o primeiro ponto que quase ninguém percebe. A aceleração não serve para ganhar tempo. Ela serve para reduzir desconforto interno. Sempre que você acelera, algo em você está tentando evitar uma sensação sutil de atraso, perda ou descontrole. Não é consciente, é automático. Observe situações simples. Responder mensagens imediatamente, mesmo quando não há urgência real. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que isso reduz a qualidade. Sentir irritação quando algo demora mais do que deveria, mesmo sem prazo concreto. Esses comportamentos parecem pequenos, mas eles revelam um mesmo mecanismo funcionando. O corpo não está reagindo ao presente. Está tentando prevenir um estado interno conhecido. E quanto mais vezes isso acontece, menos o sistema espera o mundo acontecer. Ele se antecipa. Aqui surge uma distinção importante. Produtividade é uma escolha estratégica. Aceleração é um reflexo corporal. Você pode estar parado fisicamente e ainda assim internamente acelerado. Pensamentos que pulam, sensações que não se completam. Uma leve tensão constante, mesmo no descanso. Esse é o custo inicial de viver acelerado. O corpo perde a capacidade de reconhecer quando realmente não há pressa. Mas isso ainda não é o impacto mais profundo, porque quando a urgência vira padrão, ela começa a influenciar algo maior do que o ritmo. Ela começa a moldar como você percebe a vida acontecendo. Até aqui, isso pode soar como um problema de ritmo, como se o custo da aceleração fosse apenas cansaço ou irritação. Mas o efeito real aparece quando você percebe onde esse estado se infiltra. O corpo acelerado não percebe detalhes. Ele percebe ameaças de atraso. Isso altera o foco. Você começa a notar menos o processo e mais o que ainda falta terminar. Menos o que está acontecendo e mais o que pode dar errado se demorar. A aceleração nesse ponto deixa de ser comportamento e passa a ser lente. Quando essa lente se instala, algo sutil acontece. Experiências deixam de ser completas. Conversas são ouvidas pela metade. Momentos de descanso carregam culpa. Não porque você não quer estar ali, mas porque o corpo aprendeu que parar é perder vantagem. E aqui está a ampliação que quase ninguém faz. Esse estado não afeta só o que você faz. Ele afeta como você sente. Emoções precisam de tempo para se formar e se dissolver. Um corpo em urgência não oferece esse tempo. Então sentimentos ficam rasos, interrompidos, confusos, não por falta de profundidade emocional, mas por falta de permanência. Perceba a ironia, você acelera para dar conta da vida.
Mas, ao fazer isso repetidamente, reduz a capacidade de realmente vivê-la. Não de forma dramática, de forma funcional. A vida continua, as tarefas são feitas, os dias passam. Mas algo vai sendo comprimido por dentro. Ainda não é sobre consequências graves, é sobre acúmulo silencioso. E é aí que o custo invisível começa a ficar mais alto do que parece. Talvez você reconheça isso sem nunca ter nomeado. Dias em que tudo foi feito, mas nada pareceu realmente concluído. Momentos em que o corpo senta para descansar, mas a mente continua em pé. A sensação de que até o lazer precisa ser eficiente. Como se relaxar demais fosse desperdício. Esses não são defeitos pessoais, são adaptações. O corpo se adapta ao ritmo que você repete. E aos poucos começa a tratar a aceleração como estado padrão de funcionamento. Isso cria padrões curiosos. Você se sente impaciente com pessoas mais lentas, não por arrogância, mas porque o seu sistema já está à frente do tempo delas. Você se irrita com interrupções mínimas, mesmo quando não atrapalham nada de fato. Você antecipa respostas, termina frases mentalmente, vive sempre meio passo adiante. O problema não é estar à frente, é nunca voltar. Com o tempo, esse estado cobra um preço específico. O corpo perde a habilidade de transicionar. Sair do trabalho para o descanso, do foco para a presença, da ação para a percepção. Tudo começa a acontecer no mesmo tom interno. Alerta leve. Tensão constante. Pressa sem motivo claro. Não é exaustão extrema. É algo mais difícil de perceber. É uma espécie de desgaste basal. E aqui está o ponto mais humano de todos. Você começa a achar que isso é quem você é, que você sempre foi assim, que funciona melhor assim, que desacelerar te faria perder algo, quando na verdade o corpo só está repetindo o estado que aprendeu como seguro. Isso não é um erro de caráter, é aprendizado fisiológico, mas ainda falta entender o que esse aprendizado faz. Com as suas decisões mais simples, o cérebro humano não foi desenhado para buscar bem-estar. Ele foi desenhado para reduzir incerteza. Quem executa isso não é o pensamento, é o corpo. Quando o ambiente ensina que tudo é urgente, o cérebro aprende um atalho simples: manter o sistema em prontidão constante. O custo disso não aparece como dor imediata, aparece como encurtamento de percepção. Um corpo acelerado prefere previsibilidade ao conforto. Ele escolhe o conhecido, mesmo que cansativo, porque o conhecido exige menos reorganização interna. Por isso, desacelerar gera desconforto, não porque seja errado, mas porque é desconhecido para o sistema. Aqui acontece algo contraintuitivo. Quanto mais você vive acelerado, menos tolerância tem ao vazio entre estímulos. Silêncio incomoda. Pausas parecem longas demais. Momentos sem objetivo claro geram inquietação. Não por tédio, mas porque o corpo não sabe mais o que fazer quando não está antecipando algo. Esse é o elo entre corpo, cérebro e ambiente. O ambiente pressiona, o corpo se adapta. O cérebro passa a interpretar essa adaptação como identidade funcional. E então você não vive mais o ritmo, você é o ritmo. Isso explica por que mudar a agenda não resolve. Por que férias não recuperam? Por que descanso às vezes parece inútil? O sistema volta ao estado conhecido assim que o estímulo externo diminui. Viver acelerado não cobra apenas energia, cobra a capacidade de sentir diferença. Diferença entre esforço e presença, entre pausa e fuga, entre estar ocupado e estar vivo no que faz. E isso prepara o terreno para algo prático, porque se o custo é perceptivo, a mudança também começa pela percepção. Se tudo isso fez sentido até aqui, há algo que você provavelmente já começou a notar. Não é o ritmo externo. É o momento exato em que o corpo se adianta, antes da resposta rápida, antes da impaciência, antes da vontade de resolver logo. Esse instante é sutil e quase sempre ignorado, mas ele é o ponto de virada. A maioria das pessoas tenta desacelerar mudando o que faz, reduz tarefas, organiza a agenda, busca técnicas. Nada disso toca o núcleo do problema, porque a aceleração não começa na ação, começa na antecipação corporal, no micromovimento interno que diz, não dá tempo, mesmo quando dá. O que vem agora não é uma solução mágica, é algo mais simples e mais exigente. Você não vai parar de acelerar, você vai perceber quando acelera. E essa percepção, quando acontece no momento certo, já altera o padrão. Não porque você força uma mudança, mas porque o corpo deixa de operar no automático. É aqui que o custo invisível começa a se tornar visível. E quando isso acontece, o padrão perde parte do controle. O primeiro ajuste não é mudar o comportamento, é reconhecer o início do padrão. Observação.
Perceba quando o corpo se inclina para frente, quando a respiração encurta levemente, quando surge a sensação de que algo precisa ser resolvido agora. Não é para corrigir, é para notar. Esse momento costuma durar menos de 1 segundo, e exatamente por isso passa despercebido. O segundo ajuste é mínimo. Interrupção suave. Não desacelerar tudo. Não parar o que está fazendo. Apenas permitir que a ação aconteça um pouco menos antecipada do que de costume. Às vezes, isso é uma expiração mais longa. Às vezes, é esperar o outro terminar a frase. Às vezes, é deixar a resposta vir 1 segundo depois. Não parece muito, mas, para o corpo, é uma informação nova. O terceiro ajuste é o mais importante. Consciência corporal. Sentir o corpo durante a ação, não apenas depois. O peso do corpo na cadeira. O contato dos pés com o chão. A respiração acontecendo sem ser conduzida. Isso não é técnica de relaxamento, é reconexão perceptiva. O corpo deixa de ser apenas executor e volta a ser referência. Quando esses 3 pontos se alinham, algo muda silenciosamente. A aceleração perde força. Porque deixa de ser invisível. Você não luta contra o padrão. Você o atravessa com presença. E isso reorganiza o ritmo sem que você precise controlá-lo. Talvez o maior custo de viver acelerado não seja o cansaço. Seja a perda da capacidade de perceber quando a vida não está pedindo pressa. Porque quando tudo é urgente, nada realmente importa. O ritmo engole a nuance. A antecipação substitui a presença. E o corpo continua correndo mesmo quando já chegou. Talvez o verdadeiro descanso não esteja em fazer menos, mas em chegar inteiro no que já está sendo feito. Perceber antes, sentir durante, responder depois. Isso não torna a vida mais lenta. Torna-a mais habitável. Esse espaço entre o impulso e a ação é pequeno, mas é nele que o automático perde poder. E talvez seja ali que a aceleração deixe de ser identidade e volte a ser apenas uma resposta ocasional. Esse conteúdo não é para quem quer viver mais rápido, é para quem começa a desconfiar do custo de nunca sair do modo urgência. Se isso fez sentido, você já sabe por que esse canal existe.